Nossa entrevista ao vivo de hoje é justamente sobre a Semana do Meio Ambiente. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio João Carlos de Oliveira, que é professor da Escola Técnica de Saúde da UFO. Professor, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, Matheus, pelo convite. Estamos aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a temática. Com certeza. A gente que agradece a sua presença para a gente iniciar nossa entrevista. Como eventos como esse, realizados ali pela Prefeitura, ajudam nesse sentido, de conscientização sobre o meio ambiente? Sim, mas ao mesmo tempo a gente precisa pensar em algumas questões muito interessantes. Precisamos, como foi dito pelo secretário, a gente precisa pensar no cotidiano para que ele seja prolongado aí anos e anos. Mas ao mesmo tempo, essa centralidade das atividades, por exemplo, importante, como está acontecendo no centro administrativo. Mas muitas dessas atividades precisavam e precisam acontecer em outros espaços, institucionais ou não. Por quê? Porque parte da população que está à margem, aquilo que nós chamaríamos de população marginalizada, vulnerável, ela não tem a mínima ideia do impacto de que muitas vezes não são elas as responsáveis pela agressão ao meio ambiente. Então é muito interessante que é preciso ter um momento de parada, não tenho dúvida em relação a isso, mas, como foi dito, o cotidiano, mas ao mesmo tempo é preciso descentralizar, porque parcela da população, por exemplo, do município, eu não quero nem pensar só a área urbana, nós precisamos pensar o município, que é a área urbana e a área rural, precisam ter acesso a isso. Então a pergunta é, atividades como essas, algumas delas vão acontecer, por exemplo, no Parque Estadual Pau Furado, no Instituto Federal, mas eu fico pensando algumas comunidades extremamente vulneráveis dentro do município de Uberlândia, em que de forma alguma tem a ideia do grande impacto de que outros segmentos, outros setores impactam na vida dessas pessoas. Então, porque essas pessoas estão em lugares insalubres, não tem asfalto, não tem a rede de água, não tem a rede de energia adequado para a sua vida. Aí o que acontece? Parte dessa defesa do meio ambiente deveria partir para chegar a essas pessoas que elas tenham aquilo que nós chamamos de qualidade de vida, que eu prefiro condições de vida para que essas pessoas que não estão usufruindo de um meio ambiente, de acordo com a vereadora comentou, muitas vezes a gente defende do ponto de vista da legislação, dos pacotes, dos trabalhos acadêmicos, vai por aí afora, mas na prática a gente verifica que a gente tem uma parcela da população ainda muito vulnerável diante dessas questões ambientais. Por exemplo, como eu já comentei, não ter água tratada, lógico, se pensar Uberlândia, segundo o próprio DEMAI, mais de 98% da população de Uberlândia tem água tratada do DEMAI. Ótimo, mas se nós pensarmos no volume da população, em torno de 15 a 16 mil habitantes não tem água tratada do DEMAI. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu estou pegando a água como exemplo, mas eu penso na coleta dos resíduos sólidos, a questão dos resíduos do esgotamento doméstico. Então, são algumas questões que a gente precisa também problematizar como forma de valorizar esses momentos, sim, de fundamental importância. Porque se nós não pararmos um momento para discutir, para refletir uma temática, como está acontecendo agora com essa entrevista, provavelmente vai passar despercebido por muitas pessoas. Mesmo elas assistindo na televisão que nós estamos abordando, contextualizando. Mas essas pessoas precisam vivenciar o ambiente que ela vive, que ela trabalha, algumas questões problematizadas pelos diferentes gestores dos setores públicos e privados. Perfeito. Professor, e pensando justamente nessa abrangência de toda a comunidade, quais estratégias, na opinião do senhor, podem ser adotadas justamente para isso? Olha, como eu sou e estou na área da educação, eu defendo que as questões ambientais, que muitos chamam de educação ambiental, de conscientização ambiental, eu acho que a gente precisa até mudar essas questões, porque muitas vezes a educação ambiental é muito mais do ponto de vista do adestramento ambiental. A educação é um ponto de partida, mas nós precisamos pensar de que educação nós estamos pautando, porque senão, de repente, a gente vai culpar determinadas pessoas. Por exemplo, vou voltar no caso da água.
faz-se todo um trabalho, por exemplo, nas escolas para reduzir o consumo de água. Por exemplo, nessa época do ano que nós temos uma redução dos reservatórios de água, aumenta o consumo porque está muito seco, precisa molhar as plantas, limpar as residências, tá? Então vai diminuir, os reservatórios têm menos água. Aí coloca-se o seguinte, faz todo um trabalho nas escolas para diminuir o volume de consumo de água. Bacana! Mas nós sabemos, eu vou pegar especificamente da água de novo, mas também podemos pegar outros segmentos. A água, do ponto de vista de 100% do consumo, 70% é consumido pelo setor do agronegócio, do agro rural. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes nós temos que mudar a forma de culpar as pessoas, achar que elas têm que fechar a torneira. Muitas vezes ela nem tem água, ela vai fechar a torneira se ela não tem água. Então nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não ficar vitimizando as pessoas, culpando as pessoas e sabendo que aqueles segmentos que mais consomem água, eles estão muito tranquilos porque a vida dessas pessoas está mais ou menos resolvida. Então eu penso que a educação é um segmento, mas a saúde precisa envolver nisso. Por exemplo, mostrou lá ali no videotape um determinado momento, você comentou a questão da vacinação, doenças respiratórias. Isso também é meio ambiente, porque nessa época do ano nós vivemos mais aglomerados, então as doenças respiratórias, elas são muito mais propícias para determinados grupos da população, por exemplo, crianças e idosos. O que nós teríamos que fazer? Pensar em ambientes que tivessem mais umidade para que essas pessoas vivenciassem esses lugares, não ficassem o tempo todo dentro de casa. Então, assim, são algumas questões, e aí quando eu falo a educação, a saúde, outros segmentos, por exemplo, a parte da limpeza urbana, estar agregado no sentido de uma maneira horizontal, de uma maneira mais transversal, onde não se deposite a responsabilidade apenas num setor, por exemplo, a educação. Com certeza, professor. Agora eu te convido a assistir um material, porque falando em meio ambiente, hoje uma onça foi resgatada aqui em Uberlândia. A onça parda foi flagrada pelo circuito de imagens do condomínio pulando o muro. Depois de buscas feitas pelos bombeiros e vigilantes do condomínio, o animal, identificado como sussuarana, foi localizado na área externa de uma casa. Uma força-tarefa envolvendo o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar do Meio Ambiente e especialistas da Universidade Federal de Uberlândia fez o resgate do animal após ele ser sedado. Professor, pensando nesse assunto, nesse exemplo de convivência de animais, meio ambiente, com toda a comunidade, qual análise o senhor faz para a gente estar encerrando a nossa edição de hoje dessa convivência entre meio ambiente como um todo, pensando ali população, animais e todos seres vivos? Esse exemplo aí, ele é extremamente significativo. Primeiro, este animal não deveria aparecer ali. Ou seja, fruto de uma forma de urbanização, no caso ali de construção, não só deste, mas de outros condomínios, no processo da construção de residências para as pessoas morarem nas cidades. E também o desmatamento da zona rural. O que esses animais passaram a ter de espaço da sobrevivência deles? Nenhum. Aonde é que ele vai chegar? Em qualquer lugar. Então, cria-se uma espetacularização para isso, eu acho muito interessante, e nós precisamos fazer uma crítica sobre essa questão. Lógico, bacana, salvar o animal, levaram ele lá, parece que para o distrito de Miraporanga, para uma reserva, que não sei o quê, bacana. Mas vejam bem, tudo isso é mais uma vez um modelo de sociedade que destrói o meio ambiente. Esses animais não têm os seus espaços para sobrevivência e vêm chegar nas nossas, por exemplo, nossas residências. E em alguns lugares, algumas pessoas abatem esses animais. Então, esse é um exemplo muito significativo de mostrar que essa forma de sociedade que nós vivemos hoje, já estamos vivendo no extermínio das espécies, da fauna e da flora, inclusive da própria espécie humana. Pois é, ótima reflexão, professor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. A gente agradece, estamos à disposição. Fico muito feliz por esses momentos de debate aqui nessa instituição. Seja sempre muito bem-vindo.